Olá, vamos então para a nossa segunda aula desse nosso curso de formação de pesquisadores, escrita científica de alto impacto. Eu sou o professor Waltencir Zucolotto, sou professor titular de Estudos de Física da USP de São Carlos, onde coordeno o grupo de nanomedicina e nanotoxicologia. Tenho atuado também como editor de uma série de livros da Springer Nature, titulada Nanomedicine and Toxicology, e também sou editor-chefe de especialidades da revista Frontiers e Sensors na especialidade Bioscience. Atuo também como presidente da Comissão de Portal da Escrita Científica da USP de São Carlos. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Aproveito essa oportunidade para agradecer toda a comissão organizadora pelo convite. É um grande prazer participar desse evento. Então, vamos lá. Relembrando, então, na primeira aula, a gente viu aspectos gerais sobre a vida de um cientista, a necessidade de fazer ciência de alto nível, ciência de alto impacto, e começamos a analisar esse documento tão importante nas nossas vidas, que é o artigo científico. Começamos a falar de escrita científica. E na primeira aula a gente viu aspectos relacionados a títulos, né, e autoria. Agora, nessa aula, a gente vai focalizar um pouco mais na escrita de resumos, a escrita de um bom abstract, e também das sessões de introdução e conclusão. Tá? Aspectos mais amplos, aspectos mais gerais e mais rápidos, né? Que é o que o tempo nos permite. No final da apresentação, eu vou passar alguns links, alguns sites onde você pode encontrar o curso completo, né? Que é bastante interessante, recomendo que todo mundo acesse, né? E faça, participe conosco desses cursos completos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Muito bem. Então, vamos lá. É fácil ou é difícil escrever um bom abstract? Bom, essa pergunta é interessante, né? Para quem não sabe o que é um abstract, do ponto de vista de estrutura, qual informação colocar no começo, no meio, no final de um bom abstract, pode ser um trabalho muito difícil. Para aqueles que têm esse conhecimento, sabem qual é a estrutura de um bom abstract, não é tão difícil assim. É disso que a gente vai falar agora, pessoal. Então, vamos lá. Um abstract é uma seção importantíssima de um artigo científico, e quando a gente começa a analisar abstracts, né, de diferentes áreas, certo? E isso também já foi feito aí por várias pessoas que trabalham especificamente, né, com análise da escrita científica, alguns linguistas e assim por diante, a gente começa a observar que o abstract é uma seção bastante preservada do artigo científico, no sentido de que, em todas as grandes áreas, há uma estrutura que se repete de bons hábitos, né? Essa estrutura é essa que está em tela. Então, a gente né, sugere que um bom abstract deveria ter essas 6 partes: contextualização, gap, proposta, metodologia, resultados e conclusões. Mas olha que interessante. Um abstract é um parágrafo, né, de 150, 200 palavras. Então, significa que cada uma dessas partes aqui deve aparecer como uma ou algumas sentenças, certo? Então, esse é um aspecto importante. Conhecer essa estrutura de um bom abstract vale muito a pena e facilita muito a vida na hora de escrever o seu abstract, tá? Então, esse é um ponto interessante. O que a gente vai fazer agora é olhar para alguns exemplos da literatura, de várias áreas distintas, inclusive, para tentar reconhecer essa estrutura completa, ou as principais partes aqui dessa estrutura nesses abstracts, né, que vão ser mostrados. E a minha intenção aqui, meu objetivo é convencer vocês de que vale muito a pena usar essa estrutura, né, principalmente para quem está começando no processo disso, né? Te ajuda muito na etapa de escrita de um bom resumo, de um bom abstract. Tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que são cada uma dessas partes, tá? Então ninguém precisa ler esse texto que vai aparecer, claro, não precisa ler, né? Mas é um abstract inteiro, então eu tenho que trazer o texto inteiro aqui, né? É um abstract aí extraído de uma revista muito boa, Nature Materials, são grandes pesquisadores aqui, são os autores desse abstract. E o importante é que, quando a gente analisa esse abstract, e é um exercício que eu recomendo que vocês façam, pessoal, né? Por exemplo, né? Selecione alguns bons artigos, 5, 10 bons artigos de grandes revistas nas suas áreas. Imprimam o abstract. Aí sentem com uma caneta na mão e vê sentença por sentença
para ver se cai dentro de alguma dessas classificações aqui, ó, contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões. Tenta encontrar essa estrutura nesses bons hábitos das suas áreas. Quando eu fiz isso para esse hábito, eu encontrei exatamente aquela sequência. Então, essa aqui é exatamente a sequência, é o mesmo texto da tela anterior, exatamente aquela sequência e que foi publicado, né, o abstract. E a gente, então, vai aqui falar o que são cada uma dessas partes. Contextualização. São aquelas primeiras sentenças onde o autor fala qual é a área que ele trabalha e qual a importância dessa área. Depois vem o gap, ou lacuna, é onde o autor vai falar o que ainda não está bem entendido, o que não se sabe bem, o que é controverso, o que tem que melhorar, o que tem que aumentar a eficiência, o que tem que baixar custo, ou seja, as limitações dessa área, tá? As lacunas. E é claro, essas lacunas estão relacionadas com o propósito, que é a terceira parte. No propósito, é onde o autor vai falar o que ele fez, o trabalho que ele fez e que está trazendo nesse artigo agora, certo? Depois vem uma parte de metodologia, rapidamente, resultados, tá? Você vai colocar seus principais resultados aqui no ápice, mesmo que sejam numéricos, inclusive, e, no final, as conclusões, uma, duas sentenças, né? Não sei. O que são as conclusões aqui? É deixar claro para o leitor como o seu trabalho contribui para a grande área, onde pode ser aplicado, certo? Ou para as outras áreas, certo? Então, é uma estrutura muito interessante e vale a pena a gente analisar e utilizar, pessoal. Então, vale bastante a pena. Duas considerações importantes. Preciso colocar todas essas 6 partes? Não necessariamente. Mas tem 2 partes que não podem deixar de aparecer. Sim, não é mais um hábito. São propósito e resultado. Mas a gente recomenda fortemente que vocês usem essa estrutura completa. Isso vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada agora. A segunda recomendação, o segundo aspecto importante aqui é o seguinte. Mesmo que você omita uma parte ou outra, mantenha a sequência. A sequência é muito importante. Se você contextualizar uma coisa, falar de um gap, contextualiza de novo, fala de outro gap, não é bom para o seu hábito. Certo? A sequência é importante. Mas acostume-se, né, a sempre escrever um abstract completo com essas 6 partes. É muito importante. Tá? Vou chamar a atenção aqui para outro aspecto. Então, quando a gente vai para uma outra revista, esse é um outro hábito, né, de uma outra revista, quando a gente faz a análise, aquela classificação, a gente percebe que os autores começaram com essa frase aqui. Né? Essa é uma frase, ó, multicamadas bioinertes de polieletrónicos compostos de alguma coisa, foram depositados sobre partículas coloidais. Os autores aqui estão falando que eles fizeram. Isso é propósito. Depois vem aqui metodologia, resultados, conclusões, né? Eles não colocaram contextualização e nem gap. É aquilo que eu falei, certo? Então, veja, não necessariamente a gente precisa colocar aquelas 6 partes, mas sempre que possível é bom. Aqui, claro, a gente não sabe os motivos, né? Porque os autores não colocaram nem contextualização nem gap, mas talvez, pelo fato de ser uma revista mais específica, né? Os autores resolveram escolher essa estrutura. É um excelente hábito, também, sem dúvida alguma, só para que a gente entenda, então, essa mudança. Tá? Vamos passar aqui por algumas áreas, né? Applied Geography, a revista, né? Olha que abstract também é muito bem estruturado. Né? Em branco, aqui os autores começam colocando a contextualização, a área, né? Tem sido bastante aceito que mudanças ambientais influenciam a migração humana, e assim por diante, isso é contextualização. Aí vem essa partinha azul. Contudo, estudos em larga escala sistemáticos para alguma coisa estão faltando. Esse é o gap, pessoal. Tá? E é o que os autores colocam aqui, em seguida. Nesse estudo, vai trazer o propósito. Nós tentamos diminuir esse gap analisando algumas coisas, Esse é o propósito. Resultados e conclusões. Então, veja, olha que coisa interessante. Né? Coisas para se notar aqui. Ó. Muitas vezes, o gap vai trazer palavras do tipo however, although, but. Né? E são típicos indicadores de que ali vem o gap. Então, essa estrutura é muito importante, vale muito a pena a gente conhecer. Tá? Aqui também, umas áreas aqui mais... A revista se chama Soil Use and Management. Né? Os autores começam com essa frase em branco. The term biochar refers to materials with diverse chemical, physicochemical e assim por diante. Tá? Isso é contextualização. Né? Depois ele vai para o propósito. The purpose of this study was to investigate alguma coisa. Não tem gap. Né? Metodologia, resultado e conclusão. Então, veja,
Eu estou pintando aqui com cores diferentes para chamar a atenção de vocês para essas divisões, mas o texto é um texto corrido. Acontece na maioria das revistas. Bom, as divisões têm que estar claramente ali embutidas, tá? Na revista aqui na área de nanomateriais, o ACS Nano, American Chemical Society, uma grande revista, né? Os autores começam assim. Nanopartículas poliméricas têm sido bastante utilizadas como uma ferramenta geral para encapsulamento de fármacos, tal, e assim por diante, tá? Contextualização. Aí vem aqui um however. However, né? Apesar de inúmeros estudos, estudando, analisando alguma coisa, tá? Alguma coisa ainda é pouco entendida. Certo? Isso é o metodologia, resultados e conclusões aqui no final. Olha que frase de conclusões bem interessante. This fundamental knowledge may also assist in the preparation of next generation non-viral vectors. O autor está dizendo como que o trabalho dele pode contribuir para a área, para analisar. Tá bom? Então, vale muito a pena a gente olhar isso. Essa estrutura é bastante utilizada. Tá? Aqui nas áreas médicas, né, a revista Science Translational Medicine, os autores começam assim. A habilidade de se detectar células raras, de ter medidas quantitativas, né? Em alguma coisa muito importante, tem tido importância e assim por diante. Isso é contextualização. Depois vem aqui a partinha azul. Implementar tais metodologias na clínica, no dia a dia, contudo, tem sido limitado por tais coisas. Esse é o gap, é o problema, o gargalo. Tá? Para superar essas limitações, nós fizemos tal coisa que estamos trazendo aqui nesse artigo, que é o propósito. Resultados e conclusões aqui no final. Essa técnica analítica, né, custo-efetiva, é muito apropriada para diagnóstico celular e molecular, né, de células raras na clínica. Então, o autor está dizendo como que o trabalho contribui para a grande área. Então, veja, o que a gente está fazendo aqui é trazer vários exemplos aqui para vocês, de várias áreas, né, mostrando essa estrutura de hábitos que tem sido bastante utilizada. Vale muito a pena a gente aprender essa estrutura. Tá? Repetindo, contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusão. Essas são 6 partes que compõem um bom abstract. Isso é muito importante. Bom, isso vale também em algumas situações para o resumo, né, da sua tese, sua dissertação, né, em algumas situações, pode ser bastante pertinente também. Pessoal, também vale a pena mencionar que existem revistas que pedem um modelo próprio dela, de abstract, como essa que está interna, International Journal of Nursing Studies. Ela pede, então, que você já escreva, já aparece, né, no artigo, separado, né, com essas palavras aqui, ó, background, objectives, design, participants, method, results e conclusion, que não foge muito daquele modelo que a gente está falando até agora. Então, essa é uma revista. Essa daqui nas áreas de engenharia, né, Journal of Manufacturing Technology Management, também ela vai pedir um abstract no modelo específico. E quando a revista pede esse abstract no modelo específico, você, obviamente, vai usar o modelo que a revista está pedindo, que está pedindo para isso. Certo? Isso é muito importante. Tá bom? Então, claro, isso depende de treino. Tá? Para quem nunca escreveu abstract, né, ou quem tem grandes dificuldades, conhecer essa estrutura vai ajudar bastante, mas depende de treino. E outra coisa também, depende desse exercício que eu acabei mencionando, de classificação de sentenças de hábitats da sua área. Então, façam, né, essa tarefa de casa, digamos assim. Encontrem bons artigos nas suas áreas, boas revistas, imprimam os hábitos, né? Senta ali com uma caneta na mão, tenta identificar cada uma dessas sessões. E aí você vai, né, começar a ter essa estrutura na sua cabeça. A próxima vez que você for escrever o seu abstract, né, já vai sair naturalmente essa estrutura. Então, isso pode ser bastante útil. Certo, pessoal? Pensem nisso. Muito bem. Avançando aqui para a sessão de introdução. A gente já viu naquela nossa figura representativa de um artigo científico, né, que a sessão de introdução é uma sessão importante para dar movimento ao artigo. Movimento do quê? Movimento do fluxo de ideias, né? A sessão de introdução e também a sessão de conclusões lá no final, elas têm até um formato diferente, porque são nessas sessões que eu tenho movimento, né, do geral para o específico na introdução e do específico para o geral na sessão de conclusões. Então, o que a gente vai apresentar aqui são algumas dicas importantes, né, para que você aprenda a estruturar uma boa sessão de introdução. Claro, não são dicas
infalível, né? A sessão de introdução, não dá para falar de um modelo assim, seja bem preservado, como a gente tem, como a gente enxerga para os hábitats, por exemplo. Tá? Há uma variação muito maior na sessão de introdução, dependendo de uma revista para outra, de uma área para outra, pode mudar bastante a estrutura das sessões de introdução, mas a gente vai colocar aqui algumas informações de base, que formam a base para uma boa sessão de introdução. É isso que a gente vai discutir agora. Então, algumas coisas importantes aqui, né? Eu tenho visto em vários materiais aí sobre escrita científica que uma maneira, né, que se usa para tentar mostrar como se escrever uma boa sessão de introdução é a partir de respostas para algumas perguntas. Ou seja, né, quais perguntas deveriam ser respondidas numa sessão de introdução? Com isso, quais informações devem ser repassadas para os leitores numa sessão de introdução? Por exemplo, né, por que a sua área de estudo é importante? Será que a resposta a essa pergunta deve compor a sessão de introdução? Acho que sim. Né? Outros exemplos aqui. Ó. O que já foi feito na sua área? A resposta a essa pergunta deve aparecer na sessão de introdução? O que não foi feito? Por que o seu estudo é importante? O que você está trazendo e está apresentando aqui nesse seu artigo? Essas são perguntas cujas respostas poderiam ser apresentadas para compor uma boa sessão de introdução. Eu acho que é uma estratégia interessante pensar dessa maneira. Mas eu gosto de organizar as coisas na forma de classes de informações. Como a gente vê lá para os abstracts, né? Então, veja, vamos transformar isso em classes de informações. Ó. Por que sua área é importante? O que tem sido feito até agora? Isso nada mais é do que contextualização e estado da arte, certo? O que é estado da arte aqui? É trazer informações sobre onde está a fronteira do conhecimento nesse momento, o que há de mais novo na sua. O que não foi feito? Olha, isso é o gap, é a lacuna, certo? Por que esse estudo é importante? O que você está trazendo nesse artigo é o propósito. Então, vale muito a pena olhar para essa estrutura aqui como uma viga mestra para organizar a sua sessão de introdução. Claro, como já falei, pode ter alterações de estrutura de uma revista para outra, de uma área para outra. Cabe a você analisar boas sessões de introduções das suas áreas, de bons artigos das suas áreas, e identificar essas particularidades. Por exemplo, pode ter lá revistas que sempre pedem, né, na sessão de introdução, uma parte, uma subseção, um subtópico da introdução de Literature Review, Hypothesis Formulation e assim por diante. Várias outras estruturas. Mas essa estrutura se mantém, pessoal. Pode se manter. Contextualização, estado da arte, gap, propósito. Então, vale a pena pensar na introdução com essa estrutura, né, como uma viga mestra. Lembrando, na sessão de introdução é onde a gente tem um movimento de informações gerais para específicas. E como que a gente faz isso? Ó, contextualização são informações gerais, aquilo que é importante para você e para todo mundo da área. Aí você vai passando de um parágrafo para o outro até chegar no último parágrafo, onde você vai falar do propósito do seu artigo. A princípio, aquilo que você fez é específico. A princípio, só você fez aquilo. Tá? Então, essa é uma estrutura que tem que ficar bem claro. Esse movimento do fluxo de ideias tem que ficar bem claro na sessão de introdução. Certo? Então, não é difícil escrever uma boa sessão de introdução, pessoal. Partam dessa estrutura, tá? Contextualização, depois você fala do estado. E aqui, lógico, né? Aqui entra o grosso do processo de citação e referenciamento. Né? Claro que a gente vai citar outros artigos também, em outras partes do artigo científico, mas aqui, diferente do abstract, geralmente a gente não tem referências, né? Aqui eu vou trazer contextualização com base, né, na literatura científica, vou trazer citações. Estado da arte, a mesma coisa. Gap, a mesma coisa. Tá? Então, lembrem disso. Tá? E lembrando que eu preciso dar esse movimento, deixar bem evidente esse movimento do geral para o específico na introdução, que é muito bom. E as sessões de conclusão? Bom, é o oposto. Tá? Então, geralmente, claro que pode ter mais do que um parágrafo, mas geralmente uma boa sessão de conclusão a gente consegue escrever com um único parágrafo. Pode ter mais, claro, né? Mas geralmente um parágrafo é suficiente. E é uma sessão importante do artigo científico, embora muitos não reconheçam toda essa importância, mas é muito importante a sessão de conclusão. É por isso que ela tem que estar bem escrita, certo? Qual a função da sessão de conclusão? Né? É mostrar para os leitores a importância do seu trabalho.
para a área ou para outras áreas. Seja seu trabalho em ciência básica, ciência aplicada, engenharias, tá? Deixar claro qual a importância, como o seu trabalho contribui para si, as implicações do seu trabalho. Isso é muito importante, tá? Esse é o objetivo principal da sessão de conclusões. Lembrando, é lá onde eu tenho fluxo do específico para o geral. É o movimento oposto daquele que eu fiz na sessão de introdução, certo? Então, esse é um ponto muito importante a ser lembrado sempre. Tá? A sessão de conclusão, ela vai ter esse movimento. E como que a gente faz isso? Ó, eu trago os principais resultados. Claro, na sessão anterior, resultados, discussão, eu já apresentei, descrevi, interpretei, com grande nível de detalhamento, todos os meus resultados que compõem esse principal avanço que eu estou trazendo nesse artigo científico. Aqui eu vou trazer de novo o principal resultado. Eu vou fazer algumas interpretações ali, não tão detalhadas, talvez, como aquelas que eu já coloquei na sessão anterior, mas coloco algumas. E termino falando como que isso contribui para a minha área. Tá? Então, lembra nessa estrutura aqui, que eu acho que vale muito a pena e facilita muito no processo de escrita, pessoal. Né? Então, não é difícil escrever uma boa sessão de conclusões. E quanto mais eu leio, né, quanto mais estou atento aí, a boas sessões de conclusões, mais fácil, né? No momento que eu vou escrever, certo? Então, resumindo, né? Abstract. Um abstract completo poderia trazer essas 6 partes: contextualização, guia, propósito, metodologia, resultados e conclusão, certo? Um abstract é um parágrafo, 150, 200, 250 palavras ali, e essas informações estão contidas e bem estruturadas ali. Seção de introdução. As variações de modelo e de estrutura são bem maiores, mas é importante 2 aspectos. Primeiro, que a gente tenha esse movimento do fluxo de ideias, do geral para o específico. Isso tem que estar evidente ao passar de um parágrafo para outro. E uma boa estrutura para começar a organizar uma sessão de introdução é essa: contextualização, gap, propósito, contextualização, estado da arte, gap e o seu propósito, tá? Com as variações pertinentes aí de cada área, né? Dependendo de cada autor, tá? As conclusões é o oposto. Eu tenho uma estrutura onde eu começo falando de coisas específicas, os meus resultados, por exemplo, e termino falando das implicações, das aplicações, de como os resultados contribuem para a área, como o avanço contribui para a área. Tá? Então, essa é uma boa sessão de conclusão. Tá bom? Muito bem. Já caminhando para o final da nossa apresentação, então muita gente me pergunta, né? Tem alguma sequência boa para escrever um artigo? Por onde que eu começo a escrever? Tá? Claro que isso depende muito, né, do gosto de cada um, das preferências de cada um. O que eu vou dar aqui é uma sugestão de sequência. Se você prefere uma maneira diferente de escrever seu manuscrito, sinta-se à vontade. Tá? Mas o que eu sugiro sempre é o seguinte: comece pela parte mais difícil, sem dúvida alguma, é a parte de resultados de discussão. Sejam juntos ou separados, né? Mas tem revistas que a gente pede, né, resultados de discussão separados, e a maioria acho que pede resultado de discussão junto. Né? Comece pela parte mais difícil, que é resultado de discussão. É aqui onde você vai passar meses para escrever, por exemplo. Né? Não é atípico que a gente passe meses escrevendo, dá trabalho mesmo. Tá? Uma vez que você acha que chegou numa primeira versão, colocou ali todas as análises, incorporou as figuras, descreveu essas figuras, tal, claro que você vai precisar de uma outra etapa muito grande, que é a etapa de revisão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Mas achou que tem uma primeira versão? Agora, pela lógica, já coloquei resultado de discussão, pela lógica, agora eu coloco as conclusões. Um parágrafo, por exemplo. Né? Por exemplo. E já concluo. Certo? Então, já coloco aqui a seção de conclusão. Muito bem. Agora, eu vou escrever que seção? A introdução. Claro que quem vai ler, na maioria das vezes, vai ler em outra ordem. Vai começar por, né? A introdução, experimental, resultados, conclusão. Mas é sempre bom lembrar que a sessão de introdução tem que ter uma correlação muito grande com a sessão de resultados. Na sessão de introdução é onde eu vou falar qual é o
estado da arte, que tem mais uma, quais são os gaps, quais são os objetivos do meu trabalho, o propósito. E isso tudo vai estar refletido, de certa forma, lá na seção de resultados. Se eu conseguir melhorar esses gaps, se eu conseguir alcançar esse propósito. Então, há uma relação, uma correlação entre introdução e resultados de discussão. Bom, se eu escrevo primeiro introdução, que naturalmente é mais rápido, né? Introdução de um artigo científico regular, sei lá, uma página e meia, né? É mais rápido. Alguns dias, semanas, eu escrevo minha sessão de introdução. E depois eu passo meses, por exemplo, para escrever a sessão de resultado de discussão, pode ser que eu perca essa conexão, não fique tão boa. Ao passo que, se eu já tiver escrito o resultado de discussão, quando eu vou escrever a introdução, eu já sei que vai aparecer no resultado de discussão. Então, eu escrevo de maneira muito mais dirigida. Tá? Então, talvez seja interessante. Aí, depois, eu vou escrever a parte experimental, o abstract, né? E, no final, o título. Tá? Só peço desculpas que desconfigurou aqui a última letra das palavras experimental e abstract como segunda linha. Tá? E, no final, o título, certo? Posso, colocando títulos intermediários, obviamente, mas no final é que eu vou pensar em título. Né? Lembrando, né, a gente já viu na aula anterior, talvez um bom título possa já trazer os principais avanços aí estruturados nesse título. Tá? Então, essa é uma sugestão, uma sugestão, né, de sequência para a escrita, mas é lógico, né, cada um tem a sua maneira, aquela que ele se sente mais confortável, né, se sente mais eficiente na escrita. Tudo bem? Muito bem. Então, antes de terminar essa nossa segunda aula, eu quero lembrar o seguinte. O processo de escrita, pessoal, é um processo de duas etapas. Uma é a hora que a gente coloca as informações no papel, a gente escreve tudo. Depois vem uma etapa mais longa e mais importante, que são as etapas de revisão, editoração do texto. Né? Você vai revisar, vai mandar para o seu orientador, supervisor, volta para você, mexe de novo, volta para o orientador, para os outros autores, né? Então, nessa dinâmica também. Então, isso pode ter 5, 10, 15, 20 versões de revisão, é bastante comum. É importantíssimo que vocês, né, prestem muita atenção nessa etapa de revisão. É isso que vai deixar seu texto bom, cada vez melhor. Certo? Então, não se iludam. Né? Dificilmente a gente vai ter um texto que a gente coloca de uma vez no papel, aquela primeira versão já está pronta para submissão. Não, isso quase nunca acontece. Tá? Essas etapas de revisão são importantes. Muito bem. Com isso, nós terminamos aqui. Eu só gostaria de deixar os links aqui para os nossos sites, onde tem um curso completo de escrita científica. Essa é uma plataforma que a gente, né, já tem no ar há alguns anos, zucoescrita.com, acesse, né? Lá tem um curso de escrita científica completo, ele é todo apostilado, as apostilas são para todas as grandes áreas, você vai identificar ali sua área de trabalho, sem dúvida alguma. Um curso é dinâmico, com videoaulas, com perguntas e respostas, tá? Com certificado, né? Então, vale muito a pena. A novidade é que esse curso está gratuito, certo? Não sabe por quanto tempo isso vai estar disponibilizado gratuitamente, mas acesse, tá? O curso, ele é composto por 8 módulos, onde ele tem uma parte grande de estrutura, a gente vai ver cada uma das sessões de um artigo científico. Depois tem uma parte que eu gosto muito desse nosso curso, que é uma parte de linguagem, a gente vai ver várias situações, vários problemas, né, que a gente tem quando vai combinar palavras na forma de um artigo científico, e como resolver, como melhorar isso. Tá? Então, vale muito a pena. E, no final, na parte de editoração, o que acontece com o manuscrito depois que ele sai da sua mão. Isso está gratuito. Então, são 8 videoaulas rápidas, dinâmicas, cita as videoaulas até o final para passar para as perguntas e para a próxima videoaula. Tem que assistir até o final. Tem algumas perguntas e assim por diante. Então, repassem para os seus contatos, eu agradeceria, né? Vale muito a pena, essa é a minha opinião. Tá bom, pessoal? Siga-nos também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tem sempre dicas ótimas sobre escrita científica, sobre vida de científico e assim por diante. Essa é a série de livros na qual eu estou como editor, na Springer Nature, que é uma grande editora. A Springer Nature tem as suas book series, né? Séries de livros. Uma delas é em Nanomedicine and Toxicology, na qual eu sou editor. Já publicamos aqui mais de uma dezena de livros, né, de vários pesquisadores, inclusive de brasileiros. Né? Se você trabalha na área, e o público desse nosso congresso aqui é bastante apropriado, bastante pertinente, e tem interesse em publicar um livro conosco, você pode ser o editor de livro, convidar os autores para escreverem seus capítulos. Né? Entre em contato comigo ou diretamente com a
Springer, né? Springer Nature, né? Na página aqui da nossa série. Vai ser um prazer, né? Analisar aqui essa sua proposta, né, de livro, tá? A Springer Nature não cobra nada pela publicação, te dá uma grande visibilidade, então acho que vale muito a pena, tá bom? Fica aqui o convite. Tenho trabalhado como editor-chefe nessa revista Frontiers de Sensors, na especialidade Biosensors, então também para quem trabalha na área, pode considerar nossa revista para os seus próximos manuscritos. E eu gostaria também aqui de fazer uma menção a um evento que a gente tem anualmente no nosso campus da USP de São Carlos. Nós organizamos anualmente a Escola de Pesquisadores. Recentemente, a gente teve a 6ª edição da Escola de Pesquisadores da USP de São Carlos. Na verdade, é a 12ª edição. Antigamente, esse evento tinha outro nome, Semana da Escrita Científica. Todo o material, todas as aulas, videoaulas, palestras, seminário, né, desses eventos ao longo desses anos, está disponível no nosso canal do YouTube. É só procurar YouTube Escola de Pesquisadores. Pessoal, tem muita coisa. Tudo sobre escrita de projetos, escrita de artigos científicos, de livros, de capítulos. Palestras com grandes cientistas, agências de fomento, palestras, mini-cursos, né, de gerenciadores de referência, Mendeley, EndNote, né, e outros. Vale muito a pena acessar esse material. Isso faz parte do nosso portal da escrita científica da USP de São Carlos. Então, deem uma olhada, repassem para os seus contatos, vale muito a pena. Eu trago aqui duas palestras dessa última edição. É lógico que todas as palestras foram e são importantíssimas, né? Grandes palestrantes falando sobre o tema. Mas tem duas relacionadas com essa nossa aula de hoje. Desculpa. Uma delas eu falo sobre o uso do ChatGPT, de uma inteligência artificial, né, no apoio à escrita de artigos científicos. Será que é interessante isso? Dê uma olhada na nossa palestra. E outra mais voltada para pós-docs e para doutorandos. Como preparar para prestar concursos públicos para docentes na universidade. É um curso que há muito tempo eu queria formatar, agora ficou pronto, está disponível. Desculpa. É um curso onde a gente traz dicas importantes para você que vai prestar concurso para docência nas universidades federais, estaduais. Vale muito a pena. Repasse para os seus conhecidos pós-docs, doutorandos, tá? Ou mesmo mestrando, de iniciação científica, que um dia querem prestar concurso, né? Vale muito a pena. Então, agradeço se vocês puderem divulgar, tá bom? Isso pode ajudar bastante. Esse é o nosso grupo de nanomedicina e nanotoxicologia na USP de São Carlos. Nós trabalhamos na interface entre nano com biotecnologia e aplicações disso para medicina e para agronegócio. Tá? Então, a gente trabalha com vários sistemas, podemos produzir, aplicar qualquer tipo de nanomaterial. Temos trabalhado bastante com os peranósticos, né? E, mais recentemente, nosso grupo se especializou na manipulação de membranas celulares. A gente extrai membranas celulares, células cancerosas, ou normais, e reprocessa, né? Reconstitui essas membranas ou na forma de recobrimentos para nanopartículas, ou com uma cápsula para levar um fármaco para dentro do tumor, assim, tá? Então, quiser nos conhecer, passando um dia pelo interior de São Paulo, né? Venha nos conhecer, tomar um café conosco, aqui são algumas minhas áreas de pesquisa, certo? Que são meus contatos. E se quiser conhecer mais informações do nosso grupo de pesquisa, é só acessar aqui a nossa página. Fiquem à vontade, né, de nos contatar, tá bom? Com isso, a gente termina essa nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.